E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta para a parte 2 de revoluções, né? A primeira foi a parte da Revolução Copernicana. Essa aqui é a Revolução Copernicana. Não! Revolução Darwiniana. E eu tô aqui para trazer para vocês mais um vídeo de PC, ou que se você não faz IPC, nem sabe do que eu tô falando, né? Se vocês não sabem o que eu tô falando, vai ter vídeo aqui no canal, então se inscreve, tem interesse de fazer medicina, se inscreve aqui já pra ficar por dentro de tudo. Então, pra quem tá nessa correria de prova, tá aqui a segunda parte de revoluções, revolução darwiniana. Eu tenho que parar com isso, gente. Eu fico fazendo as coisas na agonia, nunca acerto nada. É uma confusão. Mas vocês me entendem, né? Se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum vídeo. Vai lá encher meu saco no meu Instagram. Mentira, vocês não enchem o saco. Eu amo quando vocês falam comigo. Amo. Vão lá no Instagram, cobrar os vídeos e dizer o que vocês querem, tirar suas dúvidas. Gente, eu tiro a dúvida de qualquer um, tá? Podem ir lá, mesmo que eu não tenha falado no vídeo, se eu esqueci de falar alguma coisa, vai lá no meu Instagram e tira a dúvida, que eu tiro a dúvida de vocês sim. Respondo todo mundo com todo o carinho do mundo. É isso e vamos pro vídeo. Então, pessoal, vamos pra aula. Para essa aula de revolução darwinista, né? Para evolução, darwinismo, ela serve tanto para pessoas que estão fazendo a matéria que eu fiz, né, IPC, e que estão tentando revisar para prova ou algo desse tipo, e também para pessoas que estão estudando isso na escola e para pré-vestibular. Vamos lá, né? Para entender a revolução darwinista, a evolução em específico, nós temos que saber quem foi esse cara, né? Esse Lamarck. Lamarck foi um cientista muito conhecido, é ainda um cientista muito conhecido, que ele se tornou evolucionista. Ele, na verdade, ele acreditava no fictismo, ou seja, que as espécies não evolucionavam. E aí, depois de um tempo estudando e pesquisando, ele tornou-se evolucionista. Porém, apesar disso, ele não deixou de ser criacionista. E aí ele justificava que não existia extinção, e sim as espécies, elas se transformavam em outras espécies ou se adaptavam de alguma forma, ao invés de serem extintas. Então, justamente por isso, ele propôs uma teoria evolutiva com uma lei chamada Lei do Transformismo. Ele dizia que os animais se transformavam, mas não se extinguiam, ou seja, o ambiente induzia a transformação. E para justificar essa lei, né, ele falou sobre duas coisas, a lei do uso e desuso e da herança-transmissão. Explicando melhor esse ambiente induz a transformação, eu vou dar um exemplo daqui a pouco para vocês entenderem melhor, mas ele dizia que o ambiente, quando ele se modifica de alguma forma, ele induz a transformações dos animais, que eles não morrem, eles não extinguem, eles não somem, eles apenas se modificam sozinhos para se adaptar àquele ambiente, entende? Então, para justificar isso, ele falou da lei do uso e desuso, ou seja, que se você utiliza uma parte do corpo com excesso, né, ela pode crescer, se transformar, se modificar, e se você não utiliza aquela parte do corpo, ela atrofia. Então, se você usa um membro seu, você pode, com maior frequência, você pode fazer ele crescer, né? E se você para de usar aquele membro, ele pode atrofiar. Isso servia para órgãos e características em geral. Depois disso, ele também falou sobre a herança-transmissão, ou seja, que depois daquele animal se transformar, ele passava essa alteração para frente, né, para seus descendentes. Vamos falar de um exemplo que é muito utilizado, que é o do pescoço de girafa. Segundo Lamarck, ele dizia que as girafas de pescoço pequeno não se extinguiram. O que foi que aconteceu? As plantas pequenas pararam de existir e aquela girafa que tinha o pescoço pequeno começou a esticar o seu pescoço sozinha para alcançar as plantas, para alcançar os arbustos mais altos. Então, para Lamarck era dessa forma, era se transformando, né? E que por causa de, por ele ser extremamente criacionista, ele não acreditava na extinção das espécies. Agora vamos para o rei da evolução, né? O nosso querido Charles Darwin, que todo mundo fala. Charles Darwin, ele era para ser médico, né? Seu pai queria que ele fosse médico, porém ele não se adaptou àqueles métodos da medicina antiga.
Então ele começou a ser naturalista, que hoje pode ser chamado de biólogo, enfim. E ele conseguiu viajar no Beagle como naturalista por 5 anos. Então ele foi em uma expedição em um navio que durou 5 anos, né, fazendo essa expedição. Sendo que a maior parte do tempo ele não estava na Terra. Na verdade, não, realmente ele estava na Terra. Mas ele passou cerca de quase 2 anos no mar. Ele viajou por todo o mundo, né, com esse navio. E ele coletou dados extremamente importantes para sua pesquisa. Nesses dados, eles diziam que existiam espécies diferentes. Ele disse não, né? Ele viu que existiam espécies diferentes. Cada lugar que ele ia, ele via coisas diferentes, animais diferentes. Ele também viu que muitos nascem e poucos sobrevivem, como a gente pode falar sobre as tartarugas. Quando a gente vê uma tartaruga nascer, a gente vê que ela coloca vários ovos, né? Antes da tartaruga nascer, no caso, a mãe coloca vários ovos e várias tartaruguinhas nascem, mas nem todas elas sobrevivem. O que Darwin fala sobre isso no seu livro é que isso ajudava no equilíbrio biológico, no equilíbrio dos animais. Então, apesar de nascer muitos animais, muitos morriam nesse período, né, de nascimento, ou até mesmo quando estavam em seus ovos, enfim. Ele também falou da falsa luta pela sobrevivência. Essa luta aí que vocês estão vendo no slide é uma falsa luta pela sobrevivência. Ou seja, o que eu quero dizer sobre isso? Não é que os animais lutavam entre si para sobreviver, se matavam, mas sim aquele animal mais rápido, aquele animal que tinha mais facilidade de pegar um tipo de comida, aquele passarinho que tinha um tipo de bico mais fácil para abrir a semente que ele se alimentava. Esses animais, eles lutavam pela sobrevivência, tanto consigo mesmos quanto com os outros animais. Então, quando ele falava sobre a luta pela sobrevivência, é disso que ele estava falando, da falsa luta pela sobrevivência. Tanto é que um dos tópicos do seu livro, ele usa essa palavra, falsa, para se referir à luta, né, da sobrevivência que ele cita. Ele também falou que o mais apto sobrevive, sobre o que eu acabei de dizer, não é o mais apto de mais forte, nem sempre o mais forte sobrevive, mas talvez um com a pena melhor, uma pena mais atraente para as fêmeas, até porque ele falou que o mais apto que sobrevive, ele também deixa descendentes. Então não é só aquele que sobrevive, é aquele também que deixa sobreviventes, não, que deixa descendentes. Então é muito bom vocês prestarem atenção nessa parte. Ele também fala sobre a persistência do mais forte, e essa persistência leva à seleção natural. O Darwin também cita sobre seleção sexual. O que é seleção sexual? Nós humanos muitas vezes fazemos seleção sexual, que é no caso a fêmea escolher o macho ou o macho escolher a fêmea pelas suas características, muitas vezes físicas, né? Por exemplo, os passarinhos, eles se atraem por outros certos tipos de passarinho, no caso a fêmea pelo macho, que tem uma penugem mais bonita, uma pena diferente, uma pena mais bonita. E esses passarinhos são que deixam os descendentes, porque eles têm mais chances de copular, de deixar filhotinhos, né? Um que a gente pode usar como exemplo, que é muito conhecido, é o pavão. As fêmeas, elas não têm as penas tão bonitas, mas os pavões machos, eles têm as penas bonitas. E são esses que têm as penas mais bonitas e que se mostram mais bonitos, que atraem mais fêmeas e que deixam mais descendentes. Então, essa persistência do mais forte também pode ser ocasionada pela secção sexual, não só apenas pela força ou pelo bico, como eu tinha dito anteriormente. O Charles Darwin ele teve grande influência, né, na sua ciência por dois cientistas, o Thomas Malthus, que ele, lendo uma das suas publicações, um dos seus livros, ele viu que ele disse, né, que a população cresce em PG e os alimentos crescem em PA. PG e PA em matemática significa que PG cresce mais que PA, ou seja, se tivesse mais população e menos comida, haveria uma crise, né? Um problema ia ser resolvido. Isso serviu para dar um estalo em Darwin, para levar Darwin em direção à evolução, à sua teoria da evolução. Outro que depois se tornou amigo de Darwin, inclusive, foi Charles Lyell. Ele falava sobre o gradualismo, que o mundo, né, o mundo se modifica de forma lenta, né, a geologia, enfim, se modifica o mundo de forma lenta. O que também fez Darwin falar nos seus livros sobre o gradualismo, porque para ele também as espécies, elas não
evoluíam de forma rápida. Não, ela não dava saltos. Ela evoluía de forma lenta e gradual. Então, se na prova perguntar quais foram os grandes pesquisadores, cientistas que influenciaram Darwin, com certeza foi o Malthus e o Lyell. Vocês podem citar eles sem medo. Ilhas Galápagos. A Ilhas Galápagos é importante porque foi lá que o Darwin conheceu as tartarugas e viu os tentilhões, né? Eles dois, né, essas duas espécies foram extremamente importantes para a evolução, principalmente os tentilhões. Por quê? Porque Darwin observou que existiam tentilhões de vários tipos de bicos, cores, formatos de bicos, tamanhos, e eles se alimentavam de coisas diferentes. O que ele disse disso foi que os animais, eles descendem de ancestrais comuns, ou seja, eles estão em período de transição, né, para uma espécie definitiva, se podemos dizer assim. Então, isso levou a Darwin a gerar o pensamento de ancestral comum, como ele fala em relação aos humanos e os macacos. Não é que os humanos descendem dos macacos, mas os macacos, ele é um ancestral comum por possuir características parecidas com os dos humanos. A forma de andar, as mãos, né, o cérebro, os órgãos, os formatos, enfim. Então, os centilhões, eles influenciaram no pensamento de Darwin sobre isso. E isso é extremamente importante, pessoal, para as provas. Isso cai bastante. Sobre dois pensadores que, no caso do IPC, né, Introdução ao Pensamento Científico, eles falam sobre também mais três, na verdade, cientistas, que foi o Owen, o Diderot e o Buffon. O Owen, ele acreditava que as espécies e as coisas se modificavam apenas porque Deus queria, que era o ideal divino. Então, os centilhões mudavam de bico porque Deus quis. As girafas de pescoço pequeno sumiam e as girafas de pescoço longo apareciam porque Deus queria. Então, se isso aparecer na prova, perguntando qual pensador que falava sobre isso, né, durante a Revolução Darwiniana, com certeza foi o Owen. O Diderot e Buffon, eles acreditavam na geração espontânea, né, que os animais eles apareciam de coisas inanimadas. Então, esses também foram grandes influenciadores naquela época que tentavam justificar a evolução, só que não conseguiram. Os que mais chegaram perto foram Lamarck e Darwin. É isso, pessoal. Lembrem sempre de estabelecer as diferenças entre Lamarck e Darwin, porque é o que é mais perguntado na prova. Sabe que se vocês tiverem qualquer dúvida ou que eu esqueci de falar alguma coisa aqui, eu fiz um resumão para vocês, mas se eu esqueci de falar alguma coisa aqui e vocês tiverem dúvida, podem ir nas minhas redes sociais ou aqui nos comentários e deixar as dúvidas de vocês ou pelo direct do Instagram. Muitas pessoas vão lá e perguntam, eu gosto muito desse carinho. E eu ajudo com a maior boa vontade, eu tiro todas as dúvidas. Se eu souber responder, podem ter certeza que eu vou responder para vocês, vou mandar link para vocês. Eu também vou deixar aqui embaixo no inbox de informação os outros vídeos para vocês revisarem e estudarem IPC, tanto da primeira parcial, Revolução Copernicana, quanto os vídeos da segunda parcial. Então vai estar tudo aqui no inbox de informação, bem como dicas de vídeos que vocês podem assistir para revisar para a prova. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo, porque eu sempre vou estar fazendo vídeo do CBC aqui para vocês. E deixem nos comentários o que vocês querem ver, se vocês gostaram, se vocês não gostaram. Me seguem lá no Instagram, que eu vou conversar com vocês, me mandem mensagens, eu adoro conversar e fazer novos amigos, principalmente se vocês morarem aqui em Buenos Aires. Um beijo no coração de cada um e até a próxima. Tchau, tchau!